Olá, meu nome é William, sou advogado e eu gostaria de bater um papinho com vocês hoje sobre o livro chamado-se Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira é uma obra datada de 1995, assinada pelo escritor português José Saramago. A história narra uma epidemia que se espalha por uma cidade, por uma metrópole, causando assim um grande colapso na vida das pessoas e abalando todas as estruturas sociais. Esta epidemia é uma cegueira, mas é uma cegueira bem diferente. Uma cegueira branca. Uma cegueira branca. Esta obra foi adaptada às telas do cinema em 2008, recebendo o mesmo título, dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles. Este trabalho agradou os fãs, inclusive o próprio escritor, José Saramago, ao declarar que agora conhecia a cara de seus personagens. Realmente o filme foi muito bem adaptado. Para quem lê o livro e compara posteriormente com o filme, óbvio que o livro tem muito mais detalhes, ele é rico em detalhes, mas o filme foi muito bem dirigido, foi muito bem interpretado e conta fidedignamente a história que o autor José Saramago propõe. José Saramago cita que este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto quanto eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento. E é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Exatamente isso. O livro, em suma, é uma longa tortura para cada um dos personagens que o autor narra. Bem, quanto à história, o autor começa o desenrolar narrando um episódio em que um dos personagens principais, o primeiro cego, encontra-se dentro do seu automóvel no meio de um trânsito desta metrópole. Ele dirigindo seu automóvel quando subitamente percebe estar cego. Diante de toda aquela confusão que a sua paralisação no meio do trânsito causou aos demais veículos, outro personagem se aproxima e oferece ajuda. Então ele toma o lugar do motorista, deixa o primeiro cego em sua residência, contudo furta o seu veículo. O que ele mal poderia imaginar é que aquela cegueira era contagiosa e ele seria um dos próximos infectados pela doença. Em sua casa, o primeiro cego aguarda a esposa chegar e ambos procuram um oftalmologista para tentar descrever a sua situação. Na clínica, haviam já outras pessoas aguardando também atendimento. Nesta delonga, todos são contaminados, encontram-se cegos e são direcionados pelo governo, diante da pandemia, a uma quarentena. Dentre dos locais possíveis foi escolhido um antigo manicômio, que compunham 3 alas, onde os cegos seriam todos direcionados de uma maneira compulsória, quer dizer, eram obrigados a ir. Neste local, os cegos eram abandonados à própria sorte, pois não tinha funcionários, não tinha nada que organizassem esse local. A única oportunidade que eles tinham, mas que obviamente eles nem todos tinham esse conhecimento, era a mulher daquele médico, o oftalmologista. Apesar dele ter sido contaminado, a esposa dele é a única personagem em toda a trama que não se contamina pela doença. Então ela é a única pessoa que enxerga dentro desse emaranhado de cegos contaminados. E ali acontecem as piores desgraças que vocês podem imaginar. Um dos cegos, inexplicavelmente, mas adentrou ao sistema com uma arma, dispara tiros, domina toda uma situação.
eles exploram sexualmente as mulheres, negligenciam alimentos, até um incêndio acaba ocorrendo dentro desse ambiente hostil. É todo um sofrimento que o José Saramago narra, que realmente transmite assim uma sensação de impotência àqueles cegos que ali se encontram. Bem, até que no final, depois de toda uma trama que só você lendo o livro ou assistindo o filme poderão entender, mas conseguem chegar a uma liberdade e encontram um mundo totalmente devastado, um mundo num caos. Pois imaginem, só cegos no mundo. Um local onde não existem mais supermercados, não se encontram mais refeições sendo vendidas, estabelecimento, corpos apodrecendo no chão, um caos. Os animais, cachorros comendo o corpo dessas pessoas. Terrível situação descrita com detalhes por José Saramago. Detalhes que nem todos são transmitidos no livro. Não, desculpe, no filme. Entendeu? Mas o livro em si contém ricos detalhes que narram com muita clareza o sofrimento que cada uma dessas pessoas passaram ao sentir a fome, ao olfato, ao perceber que o mundo que eles estavam nada mais era do mundo que deixaram ao ser internados. Contudo, apesar de toda a forma trágica com que é narrada, o filme ele passa mensagens importantes, na qual eu gostaria de ler duas frases que eu separei. A primeira delas cita: "O medo chega", disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. "Quem está a falar?", perguntou o médico. "Um cego", respondeu a voz. "Só um cego. E é o que temos aqui." Antes de proclamar a segunda frase, eu gostaria de fazer um adendo e uma pequena comparação, um análogo com a situação real no nosso país. Para isso eu separei dois momentos distintos. Um, no início do século, provavelmente por volta da década de 20, tá? E a segunda, bem atual. Essa primeira, da década de 20, trata-se sobre a hanseníase. Inclusive, ocorreu uma regulamentação na época para a criação de leprosários. Leprosários, inclusive, é um nome aí que se dá ao local em que os leprosos, até então tinham esse nome, eram encaminhados de forma compulsória também. Eles eram obrigados a esse local. E nesse local foi o primeiro, só para ter uma ideia, o primeiro deles foi construído em 1714, ainda no período colonial. Esse isolamento forçado, ele ocorreu legalmente entre os anos de 1949 até 1986, ou seja, 2 aninhos antes da nossa Constituição, era legal, era permitido a prisão, podemos citar assim, porque um interno que não pode ter acesso à sociedade de maneira geral, ela está presa, ela está detida, E legalmente para tratamento por um período indeterminado. E o que era mais cruel, era permitido, aliás, era devido a retirada da família as crianças que provinham de pais leprosos. Desculpe o termo, mas era como era chamado naquela época. Então, se a mãe ou o pai, o casal teve ali um filho, ele imediatamente era extraído dessa família. Com isso, hoje nós temos aí aproximadamente 40 mil pessoas que sequer tiveram oportunidade de conhecer seus pais por conta dessa lei. Se caso também alguém conhecer e tiver essa experiência, eu gostaria que relatasse e comentasse aqui embaixo para a gente poder debater, porque é um assunto muito sério. É um assunto muito sério esse. Mas para não estender, porque não é o tema do nosso vídeo principal,
A segunda situação que eu colocaria, atual, é com relação ao coronavírus. A pandemia Covid-19 gerou aí ao todo o governo nacional a necessidade também de regulamentar algumas normas específicas para o caso, determinando que a população se preservasse e permanecesse em quarentena. Para quê? Para que diminuísse a possibilidade do contágio geral da nação. E há uma grande polêmica em volta, né, deste isolamento, inclusive em relação ao do presidente da República, pois discute-se que ele tenha cometido crimes quando expõe a população, quando ele sai às ruas e expõe toda a população ao risco de contágio. Bem, e realmente o nosso Código Penal, aí no artigo 268, ele cita como crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, tendo como pena detenção e multa. Então, quem infringe a determinação do poder público, no nosso caso, há uma determinação do poder público em permanecer em quarentena, correto? Para evitar o quê? Para impedir, né, ou evitar a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, exatamente isso. Quem não permanece em quarentena, tendo o poder público decretado, comete um crime. E também, como não faz parte do nosso tema central, foi apenas um adendo, apenas um esboço aí em comparação ao filme, que retrata uma quarentena forçada e nós aqui numa quarentena realmente regulamentada, mas ainda não de maneira compulsória, correto? A segunda frase já está mais ao final e ela diz: por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. Achei um brilhantismo gigante em Saramago quando faz essa citação, pois, como temos o hábito de dizer, né, um dito popular, né, o pior cego é o que não quer ver, né, e é justamente o que ele passa. Inclusive, ao final tanto do livro quanto do filme, aparece, né, a esposa do médico, que foi a única que não perdeu a visão na trama toda. Ela parada sobre a janela, olha para o céu e vê tudo branco. Induz a todos a imaginar que naquele momento ela ficou cega. Ficou cega, desculpe. Mas ao mesmo tempo a câmera que mostra aquela claridade branca retorna para a cidade, pois ela está da janela, né? E os prédios todos estão ali normais. Ou seja, sequer o caos que havia transformado toda a cidade, ele subsistia. Isso quer dizer que, na minha interpretação, o caos nunca existiu. Mas para aqueles que enxergavam, mas não viam, pois a cidade sempre esteve lá da mesma forma. É interessantíssimo livro, interessantíssimo filme. Vale muito a pena assistir, mas recomendo que, para quem goste, procure ler o livro primeiro. Fica essa dica. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo inteiro. Gostaria que desse um like, se inscrevesse no canal. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.